Agora é que eu acho que eu considero que o livro começa, sabe? Hum. É a partir desse capítulo que a coisa vai começar a se aprofundar. Capítulo 6, Monismo. Aproximemo-nos ainda mais da questão a ser desenvolvida. Eram indispensáveis essas premissas para vos conduzir até aqui. Observai meu modo de proceder ao expor meu pensamento. Avanço seguindo uma espiral que gradualmente aperta suas volutas concêntricas e, se passo de novo pela mesma ordem de ideias, toco o raio que parte do centro num ponto cada vez mais próximo dele. Guio o vosso pensamento para esse centro. Nesta exposição, parto da periferia e vou para o interior da matéria, que é a realidade de vossos sentidos, para o espírito, que contém uma realidade mais verdadeira e mais elevada. Vou da superfície ao âmago, da multiplicidade fenomênica ao princípio único que a rege. Por isso denominei esse tratado de a grande síntese. Estou no outro polo do ser, no extremo oposto, aquele que estais, em que estais. Vós, seres racionais, sois análise. Eu, intuitivo, contemplação, visão. Sou síntese. Mas desço agora à vossa psicologia racional, de análise, tomo-a como ponto de partida a fim de levar-vos à síntese como ponto de chegada. Parto da forma para explicar-vos o impulso obscuro e palpitante, o motor que a anima, tenazmente aprofundando o mistério. Penetro, sintetizo e aperto, num monismo absoluto, os imensos pormenores do mundo fenomênico, incomensuravelmente vasto, se multiplicais pelo infinito do tempo e do espaço. Canalizo a multiplicidade dos efeitos, dos quais a ciência, com imenso esforço, vislumbrou algumas leis, os caminhos convergentes que conduzem ao princípio único. Farei desse mundo, que pode parecer caótico a vossas mentes, um organismo completo e perfeito. A complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central, único e simples, a uma lei única que dirige tudo. A isto podeis chamar de monismo. Atentai mais aos conceitos que às palavras. É Por interessante, vezes, desculpe, Deus, é interessante ele colocar isso, porque essa advertência em relação aos conceitos, já os espíritos fazem a Allan Kardec, né? Ele disse, não se preocupeis com as palavras, porque na realidade as palavras para cada cultura, para cada local de pessoas, de estudiosos, têm um significado. Muitas vezes aqui nós temos discrepâncias conceituais devido ao uso de determinadas palavras, né? Próprio, por exemplo, o do magnetismo, quando nós estamos estudando o magnetismo, aí o que é físico tem uma certa restrição com relação ao uso dessa palavra. Eu já vi textos de autores espíritas pedindo para que se faça uma modificação nessa expressão, para não chamarmos mais de magnetismo, mas não tem como. A origem do pensamento de Mesmer trouxe até nós essa ideia, esse conceito. E por uma razão natural, o conceito do o eletromagnetismo também corre junto de tudo isso. E que, na realidade, talvez sejam tão somente modificações do mesmo princípio, como nós sabemos. E aqui ele coloca justamente também essa expressão do monismo nessa mesma situação. E por isso que ele já faz aqui a advertência de atentar mais aos conceitos, que ele acabou de abordar aqui em cima, do que às palavras. Porque essa palavra monismo, já, no outro contexto filosófico, já tem um outro pensamento, outra colocação. Eu achei bem interessante que
O Ismael tinha chamado a atenção, né? Que agora que, de fato, o livro começa, né? E se a gente parar para prestar atenção, né, no que a gente leu, até agora ele falava de coisas gerais do espírito, né? Preparando para a nossa mentalidade, né? Para que a gente compreendesse que nós somos espíritos e o que a gente tem que aprender está além do que a gente está vendo. E quando ele começa esse capítulo, ele é tão didático que ele começa explicando como ele vai explicar, o que ele vai explicar e o que a gente tem que prestar atenção. Ele ainda não entrou no assunto, ele só está preparando a gente para quando o assunto for começar a ser colocado. Verdade. Isso que o Sebastião falou é de fato, né? Quando você fala, por exemplo, magnetismo, a gente que é física, a gente fica, poxa, não tem nada a ver com magnetismo. Você tem que saber separar de fato e saber com qual público você está conversando, você usar as palavras de acordo com o público, né? Porque senão você pode estar falando um conceito diferente porque aquela palavra tem um significado diferente para aquele público. Aí ele vai entender trocado. Então, dependendo do público, você usa outras palavras para que ele possa entender de fato. Por vezes, a ciência acreditou ter descoberto e criado um conceito novo, só porque inventou uma palavra. E o conceito é este, como do politeísmo passasteis ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si. Agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Lede mais antes de julgar. Farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo que pudestes conceber. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se vossa concepção de divindade. Este tratado, pois, é o hino de sua glória. Sinto já esta síntese suprema num lampejo de luz e de alegria. Quero conduzir-nos a vós também a essa meta por meio de estudo do funcionamento orgânico do universo. Este tratado vos aparecerá assim como uma progressão de conceitos, uma ascensão contínua por aproximações graduais e sucessivas. Poderá também parecer-vos uma viagem do espírito. É verdadeiramente a grande viagem da alma que regressa ao seu princípio, da criatura que regressa a seu Criador. Cada novo horizonte que a razão e a ciência vos mostraram era apenas uma janela aberta para um horizonte, ainda mais longínquo, sem jamais atingir o fim. Eu, porém, indicar-vos-ei o último termo que está no fundo de vós mesmos, onde a alma repousa. Subiremos das ramificações dos últimos efeitos progredindo da periferia para o centro, ao tronco da causa primeira que se multiplicou nesses efeitos. Ontem a gente teve, recebeu esses ensinamentos falando de voltar-se, para si. Tudo que a gente busca está dentro de nós. E já fica aí, a grande síntese. Então, ele vai mostrar aqui para a gente, para a compreensão de tudo que está fora, como eles dizem também, está dentro. Muito lindo. A Neuza falou num ponto que eu vou jogar essa questão para ver se algum de vocês pode me dar alguma luz. Tudo está dentro de nós. Então, o espírito já vem com todas as suas capacidades intrínsecas, ele só tem que, ao seu tempo, ir libertando esse conhecimento, ou realmente o espírito tem que aprender passo a passo.
Ontem também falei sobre isso, assim, que quando a gente vai, na minha compreensão, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo como tudo teve um significado, essa imensa rede, né? Aí eu me lembrei, numa determinada atitude, assim, eu me lembro de algo que aconteceu e que foi importante para mim lá atrás. É uma rede, né? Eu vejo assim, eu ontem tive também essa compreensão maior, assim, de como tudo está conectado, né? Tudo já estava e foi paulatinamente assim acontecendo para que a gente viesse e vem, né, a cada dia se desenvolvendo mais e mais. Porque os defensores dessa ideia partem do princípio que, se Deus é perfeito, ele não cria uma imperfeição. Então, ele já nos cria perfeito. Só que a gente tem que, aos poucos, tendo capacidade de compreensão para uso das nossas possibilidades. E a gente, na nossa limitação, confunde isso com necessidade de aprender. Mas, na verdade, nós já temos tudo isso dentro de nós. Nós só não sabemos como libertar esse conhecimento. Procurar dar um exemplo aqui que eu estou pensando, né? A semente é perfeita. Ela tem dentro dela tudo que é necessário para o desenvolvimento da planta frondosa e frutífera. E cada planta frondosa e frutífera é a causa primeira da semente. E assim, nós somos as sementes, que estamos com toda a informação latente e de acordo com o terreno onde nós vamos nos desenvolver, vamos mais rápido ou mais lento, e esse terreno, nós é quem vamos assim criando ao longo do processo evolutivo. Então, assim, é por isso que a questão da perfeição, disso que você colocou, a semente, você olha uma semente, que coisa incrível é a semente. Eu sou apaixonado pela semente, porque, como biólogo, né, eu fico enlouquecido com essas coisas. E a semente é como se fosse a síntese plena de tudo que a criou, e ela está ali. E ela vai, então, entrar no processo de desenvolvimento até se tornar uma grande planta e produzir outras sementes. E essa é uma pergunta muito, muito profunda. E eu vou colocar dentro da visão do balde, na verdade, só colocar assim um ponto muito pequeno, porque é, é um aspecto que ele vai trabalhar ao longo da obra dele. Tem um outro livro que, além da grande síntese, é considerado como se fosse a base de todo o pensamento baldiano, que é um que se chama O Sistema. E sem entrar em muitas questões agora sobre esse tema, ele considera exatamente isso que o Sebastião colocou, né? Que o espírito ele já tem todas essas potencialidades, ele já vem com isso, né? Então, é o desenvolvimento desses aspectos que já está no espírito como uma semente. Eu tenho uma visão interessante disso, e é a questão de, quando ele falou da lei maior, que é a lei da natureza, não só da natureza física, como da natureza espiritual, da natureza cósmica, ela é intrínseca a tudo que percorre o universo. Né? Nada pode fugir da lei, porque não faz sentido. Né? Tudo é regido pela lei maior. E como a lei maior ela está regida em tudo, ela está, quer queira, quer não, impregnada em tudo. Né? Não só em nós, mas em tudo. Tudo é regido pela a lei maior da natureza. Como ele falou ali atrás, nós ainda temos alguns vislumbres de aspectos desta lei. Né? A lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, a lei das conexões biológicas, a lei de como que a semente brota, cresce, vira uma árvore. Nós temos vislumbre dessa lei. Mas a lei maior, que é essa causa primeira, né, e que de onde emana tudo, é essa lei que rege tudo, quer queira, quer não, tudo e todos estamos impregnados, estamos mergulhados nela. Por isso é falar que ela está, a perfeição está dentro de nós, no sentido de que nós somos regidos pela lei, como qualquer outra criatura do universo. Né? Então, como
sutil mesmo, é de uma profundidade muito grande. E como todos nós estamos integrados também ao todo, né? Cada um a sua partezinha ali, na sua perfeição, né? Fazendo parte desse processo muito maior também, perfeito. A realidade em vosso mundo está fracionada por barreiras de espaço e de tempo. A unidade aparece como que pulverizada no particular. Vemos o infinito fragmentar-se, dividir-se, corromper-se no finito, o eterno no caduco, o absoluto no relativo, mas percorremos o caminho inverso a essa descida e reencontraremos aquele infinito que jamais a razão poderia dar-vos, porque a análise humana não pode percorrer a série dos efeitos através de todo o espaço, por toda a eternidade, e não dispõe daquele infinito, pelo qual seria mister multiplicar o finito para obter a visão do absoluto. A finalidade desta viagem é dar ao homem nova consciência cósmica, uma consciência que o faça sentir-se não apenas indestrutível e eterno, membro de uma humanidade que abarca todos os seres do universo, mas também representa uma força e desempenha um papel importante no funcionamento orgânico do próprio universo. Viveis para conquistar uma consciência cada vez mais ampla. O homem, rei da vida no planeta Terra, conquistou uma consciência individual própria que constituiu prêmio e vitória. Agora está construindo outra mais vasta, a consciência coletiva, que o organiza em unidades nacionais e se fundirá numa unidade espiritual ainda mais vasta, a humanidade. Eu lembrei quando a gente falou da orquestra, né? Que cada um com seu instrumento vai formando essa grande orquestra aí. Eu, porém, lanço a semente de uma consciência universal, a única que vos pode dar a visão de todos os vossos deveres e direitos e poderá perfeitamente guiar todas as vossas ações, além de solucionar todos os vossos porquês. Partindo de vosso cognoscível científico humano, esse caminho também atingirá conclusões de ordem prática, individual e social. A exposição das leis da vida tem como objetivo ensinar-vos normas mais completas de comportamento. Sabendo olhar no abismo de vosso destino, sabereis agir cada vez mais com elevação. Eis traçada a estrada que percorreremos, e a seguiremos não apenas para saber, mas também para agir depois. Quando se fizer luz na mente, o coração se acenderá de paixão para marchar seguindo a mente que viu. Só um minutinho. Um pouquinho acima, né, ele fala de humanidade e depois fala do princípio da unidade universal, né? Isso é uma coisa que eu converso com as pessoas com muita frequência. Isso toca diretamente no que a gente conversou até ontem, aquela ideia de família, de divisão das coisas, né? Que no princípio, quando a gente ainda está menos, digamos, culto do que agora, a gente começa a desenvolver o sentimento de vencer o egoísmo, né? Compreendendo que não sou eu, não é tudo meu, não sou eu primeiro, e a gente desenvolve a ideia da família. Depois a gente desenvolve a ideia da humanidade. E a gente ainda tem muito, a gente fala muito, não, porque os seres humanos, nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós somos espíritos, ainda lá embaixo no grau evolutivo, nós somos espíritos, nós não somos seres humanos. Estamos seres humanos.
E o final dessa cadeia de conhecimento é o universo, nós somos parte do universo. Então, quando a gente compreender que a nossa família não é só a humanidade, que a gente acha que compreendeu muito, achando que a família não é a família que a gente tem carnal, de sangue, é a humanidade. Só que não é só isso. Na verdade, a nossa família é o universo. Eu tinha lembrado disso, Silvio, que você falou ontem. Eu falava assim que quando tem, por exemplo, um desastre, né, como está acontecendo, a gente pensa na família, né, nos que estão próximos, e essa compreensão do todo parte daí, né, desse início, né, desse experimentar esse amor pelos familiares, pelos queridos, e depois, né, vai se ampliando, né. E um ponto sobre esse tema é que agora a gente está vendo, né, essa progressão. Então, por exemplo, quando começou a se formar os países, que aí foi criando leis que unificam aquelas regiões territoriais, e agora está se começando a criar essa noção de unidade planetária, criando organizações internacionais. Isso ainda é recente, né? Você vê a ONU é ali no final da década de 40. Então, 48 foi quando surgiu a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, não sei se foi em 48, eu acho que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos que foi em 48, mas de qualquer maneira, a ONU foi ali na década de 40. Então, é quando começa a se criar essas instituições, e é um período onde está se construindo o direito internacional ainda. A gente está ainda nessa progressão. E eu acho interessante que no trabalho de quinta-feira, teve uma vez aí, uma entidade que incorporou, logo já faz um tempo, ela falou assim, sobre esses processos de síntese, e ela falou algo que eu achei muito bacana, né? Que a entidade falou assim, a seguinte: vocês estão vendo esse processo de unificação, só que o Cristo já está preparando a entrada do planeta Terra na comunidade do Sistema Solar. Aí você, né, fala assim, poxa, a gente ainda está aqui caminhando nesse processo de conseguir uma união planetária da maneira orgânica, saudável, sistêmica, né, todos juntos. E aí ela fala assim, olha, mas já está se preparando a entrada na comunidade do Sistema Solar. Então, é algo que comece a se preparar agora, porque ele vai vir à tona ainda daqui a séculos, enfim. Mas já começam a vir aqueles elementos que vão colocando os rudimentos da ideia de que, olha, em breve vamos conhecer os nossos irmãos, né, do sistema solar, porque a gente sabe que realmente nós somos cidadãos do universo, mas esse realmente sentir, conhecer, trocar, né, é algo que está cada vez mais acontecendo. Mas eu super compartilho com o Silvio. A gente tem cada vez mais que estar ampliando essa visão e sentindo todo o universo como a nossa família, como nossa casa. Eita, que já deu a nossa grande Paulo Brito. Eu posso tentar hoje, Ismael. Pronto, perfeito. Tá?